com a representação destaque João de Andrade Pessoa, nosso Pessoa Anta. Nasceu em Granja, foi nomeado coronel de milícia por Dom Pedro I e participou da Confederação do Equador. Logo no primeiro pelotão temos aí Lívio Barreto representado, e foi o criador do hino de Granja, teve também seu livro Dolentes. Segundo pelotão destaca o Patativa do Assaré, muito conhecido com seus cordéis e poesia. Terceiro pelotão vem destacando José de Alencar, conhecido também como escritor de Iracema, a Virgem do Vale de Mel, e também Raquel de Queiroz, que escreveu o 15. Quarto pelotão vem destacando a cultura religiosa, o Padre Cícero e São Francisco. Quinto pelotão, a cultura dos vaqueiros. E por último, a cultura artesanal, trazendo travessas, gritos de barro, crochê, cabeça de garro, boneco de palha, entre muitos outros da nossa cultura, já que o Ceará é uma cultura muito rica. Logo após os professores da Dona Santa Machã, e agradecemos a todos. Parabéns ao distrito de Santa Terezinha, que retratou a cultura do estado do Ceará. Dando prosseguimento ao nosso desfile, retrataremos agora o estado do Piauí. O distrito de Adrianópolis vem nos mostrar um pouco da história do estado do Piauí. Aí não. Eu defendo. Passada demais na avenida, sabe? Aí tá um buraco na porra. Ele pediu pra eu fazer uma imagem bonita, mas não dá não, na frente. Origem do Piauí. Segundo a historiografia, está ligada aos índios que viviam no território, antes da chegada dos brancos exterminadores dessas nações. A palavra Piauí teria sua origem na expressão tupi-guarani, Pi-au-i, traduzido pelo branco colonizador como Rio dos Piaus. Piau, peixes pintados. E água, que terminou por dar nome ao território de Piauí. No entanto, a guarda de honra passou pelo palanque. Os alunos agora com a faixa do distrito de Adrianópolis. Aproxima-se do palanque agora a baliza para fazer sua evolução. no entanto, estudiosos registram que no ano de 1719 foi instituído a capitania de São José do Piauí. Era esse o nome completo, mas o São José foi apagado e ficando apenas Piauí. O estado do Piauí está localizado na região nordeste do Brasil, limita-se com os estados do Maranhão, Ceará, Pernambuco, Bahia e Tocantins, além de ser banhado pelo Oceano Atlântico. Dos estados do Nordeste, o Piauí é o que possui menor
quilômetros. No entanto, possui um trecho privilegiado, pois na fronteira com o Maranhão, situa-se no delta do Parnaíba, único em mar aberto do continente americano. A extensão territorial do Piauí é de 251.576 km², dividido em 224 municípios. É o terceiro maior estado do Nordeste, tornando-se inferior apenas aos estados da Bahia e Maranhão. Sua área corresponde a 2,9% do território brasileiro. Possui as mesmas cores da bandeira nacional. O amarelo representa a riqueza mineral. O verde, a esperança. A estrela sobre o fundo azul simboliza o estado do Piauí. Teresina, capital do Piauí, é a única capital dos estados nordestinos que não está localizada no litoral. Isso porque a colonização do Piauí ocorreu do interior para o litoral. Teresina é a cidade mais populosa do estado e atualmente possui cerca de 814.230 habitantes. Outras cidades piauienses populosas são Parnaíba, Picos, Piripiri, Floriano, Campo Maior, Barras e União. Que vem destacando a economia do estado do Piauí. As escolas de Timónia hoje vem representando a economia do Piauí. A economia do Piauí tem como principais atividades o comércio e os serviços, embora a agricultura, a pecuária, a indústria e o extrativismo vegetal e mineral também contribuam bastante com o desenvolvimento do estado. São diversos os segmentos do comércio varejista e de prestação de serviços que contribuem de forma significativa para a economia do Piauí. Já a agricultura no estado é em grande parte para a subsistência. Como exemplos representativos de algumas das principais atividades econômicas do estado do Piauí, temos a pesca, que é representada nesse primeiro pelotão, que é uma atividade primitiva, também tem grande incidência no estado. Foram encontradas 163 empresas de pesca e aquicultura, cujo código CNAE é A03 no Piauí. Este setor econômico possui uma área mais abrangente, sendo constituída de subsetores mais específicos, compreendidos entre a piscicultura e a aquicultura.
No segundo pelotão, teremos a pecuária. A pecuária, ela faz parte da história do Piauí, sendo relacionado à cultura e às tradições da região. A criação de caprinos é a mais significativa, favorecida pela facilidade de adaptação dos animais de menor porte às condições climáticas dos semiáridos. Em terceiro, nós temos o extrativismo, a extração do babaçu e da carnaúba da Mata dos Cocais é a principal atividade de extrativismo vegetal no estado. O babaçu e a carnaúba são matérias-primas utilizadas em indústrias de cosméticos, automotivas, celulose, entre outras. A extração de minerais é potencialmente promissora. No quarto, nós temos o turismo. O turismo é importante para a economia do Piauí, principalmente na região do litoral. E, por fim, nós temos a apicultura, representada pela abelha e pelo apicultor, que está entre as mais produtivas do Brasil. Atualmente, cerca de 1.500 famílias estão diretamente ligadas à produção de mel. Com o desenvolvimento da atividade, melhorou bastante a qualidade de vida das famílias da região. O destaque para os apicultores é a proteção ambiental e a qualidade dos produtos. Obrigada. E esta foi a apresentação do distrito de Timonha, que ressaltou a economia piauiense. Aproxima-se agora do palanque as escolas do distrito de Ipuguaçu, que vem retratando a cultura do estado do Piauí. Desde antes da chegada dos invasores, o Piauí é povoado por cerca de 17 diferentes etnias indígenas, que antes mesmo da vinda dos portugueses ao Brasil, já tratavam relações com outros grupos não indígenas. A exploração do Piauí aconteceu devido à presença de bandeirantes como Domingos Jorge Velho e Domingos Afonso Mafrense, que tornaram-se proprietários de amplas terras do Piauí. Posteriormente, o Piauí tornaria-se uma capitania em 1758, com a capital em Oeiras. Embora a sociedade piauiense não tenha mudado muito, com a elevação à condição de capitania, o território piauiense ainda era dominado pelas fazendas de gado. Passa agora a banda do distrito de Ipuguaçu. São os nossos alunos na banda de música do distrito de Ipuguaçu. O folclore piauiense conta com simpatias, causos, cordéis, folguedos e com uma maravilhosa culinária regional. Todas estas manifestações culturais transmitem a essência do povo do Piauí. Entre as lendas que fazem parte do folclore da região, temos as histórias sobre o Cabeça de Cuia e o Zabelê. Outra tradição folclórica famosa do Piauí é o Bumba Meu Boi, um tipo de dança que surgiu entre os escravos e os senhores. Aproxima-se agora do palanque a escola Delmiro de Oliveira, aqui da sede de Granja, que vai nos mostrar um pouco sobre o Maranhão. A Escola de Ensino Fundamental Deputado Delmiro de Oliveira está localizada na sede do município, na rua 105, Coab Vicente Arruda, sem número, bairro do Oiteiro.
com o tema Isto é Nordeste, Maranhão. Abrindo o nosso desfile, o pavilhão das bandeiras oficiais, composto por Mariana, Miraíma, Valentina e Juliana. Apresentaremos agora os símbolos oficiais que representam o estado do Maranhão. O mapa, localizado no oeste da região Nordeste, o Maranhão está dividido em 217 municípios, totalizando 6.574.789 habitantes. Nossas balizas trazendo a bandeira do estado maranhense com as cores vermelha, preta, branca, que simbolizam a mistura de raças do povo maranhense. No canto superior esquerdo está um quadrado azul com fundo que representa o céu e uma estrela branca de 5 pontas que simboliza o estado como integrante da federação. História do Maranhão. Crianças representando a história do estado maranhense. Os verdadeiros donos da terra. Nossos índios representando o início de tudo. Os primeiros povos a habitar o estado do Maranhão, os tupis e os gés, seguido dos portugueses que povoaram o estado através de Dom João III, ao qual dividiu a colônia portuguesa em capitanias hereditárias para tentar impedir a invasão dos estrangeiros, e estes portugueses deixaram suas marcas através da fundação da Companhia do Comércio de Grã-Pará e Maranhão, instituída por Marquês de Pombal. Alunos representando os franceses, enfatizando a figura de Daniel Latouche, que comandou uma missão francesa em torno dos fundadores da França chegando a construir o Forte de Saint-Lô, atual São Luís. E por fim, no século XVIII, houve a invasão dos holandeses que buscavam terras férteis para a produção de cana-de-açúcar, que logo em seguida foram expulsos pelos portugueses. Na economia, a agricultura representa uma das principais atividades na economia maranhense, sendo um setor importante no equilíbrio da balança comercial o arroz, o milho, a cana-de-açúcar e a pesca. A cultura maranhense. O Maranhão respira e exala uma cultura forte e autêntica. A memória, a história das suas cidades coloniais, a reverência cotidiana às suas crenças religiosas, do seu folclore vivo, uma característica marcante do estado. Bumba Meu Boi, um espetáculo de cores, danças, ritmos. O Bumba Meu Boi é a expressão máxima da cultura popular do Maranhão. Tambor do crioulo, manifestação de raízes africanas que só existe no Maranhão.
O tambor do crioulo foi reconhecido em 2011 como patrimônio imaterial brasileiro. Alegre, sensual e reverente, pode ser apreciado ao ar livre nas praças, casas do interior, de terreiros e por todo o Maranhão. A dança do cacuriá surgiu como a parte profana das festividades do Divino Espírito Santo, uma das tradições juninas maranhenses. A parte vocal é feita por versos improvisados, respondidos por um coro de brincadeiras. Professores e funcionários e a equipe dos funcionários atende às expectativas e necessidades de desenvolvimento dos nossos alunos, articulando oportunidades educativas capazes de desenvolver habilidades, competências necessárias para o desenvolvimento do cidadão consciente. Agradecimento a todos, ao núcleo gestor municipal, ao núcleo gestor da escola, aos pais em particular, aos professores e todos os funcionários. Muito obrigada. E esta foi a apresentação da Escola Delmiro de Oliveira, nos mostrando um pouco do Maranhão. Aproxima-se do palanque a Escola de Tempo Integral Dona Iná, representando o estado do Rio Grande do Norte. A Escola Municipal de Tempo Integral Dona Iná enfatiza o tema Rio Grande do Norte, um dos estados da Federação Brasileira. O nome do estado foi inspirado no grande rio Potegi, que deságua no mar, no extremo nordeste do país, na chamada esquina do Brasil. Nossa baliza, a Noiva do Sol, representando Natal, a capital do Rio Grande do Norte. Com a bandeira desfraldada, damos início ao cortejo dos símbolos oficiais do Estado, seguindo o mapa, o brasão de armas e o hino, com letra de José Augusto Meire Dantas e música de José Domingos Brandão, ambos da cidade de Ceará-Mirim. O Estado surgiu no contexto das capitanias hereditárias, foi palco de muitas guerras durante o período de ocupação, disputa entre portugueses, holandeses e franceses. Para a formação do povo norte-rio-grandense, participaram 3 etnias: o índio, o português e o negro, daí o povo potiguar. Potiguar significa comedor de camarão na língua indígena tupi. Podemos assim entender melhor por que este estado é o maior produtor de camarão do Brasil. A economia baseia-se no comércio da indústria têxtil, no petróleo com gás natural, no sal, a agricultura, pecuária e turismo. O melhor da gastronomia e cultura regional. A cultura popular do Rio Grande do Norte é uma das mais ricas do Nordeste. A miscigenação étnica e cultural das 3 etnias foi o pilar para a composição da população do Rio Grande do Norte. A influência da diversidade cultural está presente
nos eventos populares e no folclore norte rio-grandense. Câmara Cascudo, folclorista, Dona Militânia, maior romanceira do Brasil e guardiã do romance medieval, Chico Daniel, Mamulegueiro, são os maiores representantes da cultura do Estado. O artesanato é uma das principais atividades de divulgação do turismo. A principal herança do artesanato português na cultura potiguar é a renda de brincos. Também há uma grande variedade de produtos provenientes da fauna e flora nativa. O galo branco de São Gonçalo do Amarantes é um ícone do artesanato potiguar. Nasceu das mãos do artesão Antônio Soares e Dona Neném Felipe. O monumento é um lugar para visitação e atrai milhares de turistas. Estas são personalidades do esporte que nasceram no estado potiguar e já se tornaram queridas no Brasil. Nosso uniforme é a nossa própria identidade. Na história do Brasil, nós somos a esperança, pois assim como Rui Barbosa, acreditamos ser a educação uma ferramenta indispensável na construção de um futuro melhor. Obrigada. Aproxima-se agora do palanque a Escola de Ensino Fundamental São Raimundo, que vem representando o estado da Paraíba. Senhoras e senhores, boa noite. É com grande satisfação que a Escola São Raimundo participa de mais um desfile cívico grandense. Nossa escola é sediada no bairro São Raimundo, contando com um quadro de 72 profissionais empenhados em proporcionar uma educação de qualidade aos nossos 312 alunos. Nesse momento, apresentamos com todo respeito nosso pavilhão com as bandeiras oficiais. Trazemos o nome de nossa escola, Escola de Ensino Fundamental São Raimundo, na qual carregamos com muito orgulho e respeito. Recebam nossas lindas balizas, alunas do Fundamental 1.
Isso é Nordeste, é o tema do nosso desfile. E exploramos a Forte Paraíba. A Escola São Raimundo tem a honra de apresentar os símbolos oficiais que representam o Estado. Conhecida como Bandeira do Nego, foi adotada em 25 de setembro de 1930. Um terço dela está na cor preta, representando os dias de luto que vigoraram no Estado após o assassinato de João Pessoa. E 2 terços restantes na cor vermelha, representando a Aliança Liberal. No meio da parte vermelha, a inscrição Nego na cor branca. E em letras maiúsculas, que representa a não aceitação do sucessor à presidência da República indicado pelo presidente brasileiro da época, Washington Luiz, demonstrando o espírito revolucionário da Paraíba. Paraíba foi fundada em 5 de agosto de 1585. É uma das 27 unidades federativas do Brasil. Seu território se localiza no leste da região Nordeste. Se divide em 223 municípios, sendo seu município mais populoso a capital João Pessoa, totalizando uma população de aproximadamente 4 milhões de habitantes. No brasão, traz a representação das suas principais características, como o cultivo de cana-de-açúcar e o algodão, ambos fortes em sua economia. As estrelas que representam a divisão administrativa do Estado e um barrete frígio, que significa liberdade. O hino é formado pela poesia de Francisco Aurélio de Figueiredo e Melo, irmão do renomado pintor Pedro Américo. E a música pertence ao engenheiro médico, ex-deputado e maestro Abdon Felito Milanês, ambos da cidade de Areia. Explorando a história, antes da chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, o litoral da Paraíba era povoado por índios, tabajaras e potiguaras. A maior parte do território da Paraíba atual integrou a capitania de Itamaracá, doada a Pero Lopes de Souza em 1534. Mas a colonização efetiva começou em 1581, durante a União Ibérica. A Escola São Raimundo irá nesse desfile destacar as contribuições dos movimentos revolucionários que a Paraíba participou, que ajudaram a formar o Brasil, como a Confederação do Equador. Paraíba masculina e feminina, já dizia Luiz Gonzaga, ao caracterizar a força desse Estado, que com o decorrer do tempo acabou ganhando outros entendimentos, como a luta pela igualdade de gênero. Neste pilotão queremos homenagear aqueles que se destacaram na Confederação do Equador em solo paraibano, como o capitão Félix Antônio, revolucionário da batalha travada no Riacho das Pedras, que lutou junto com Frei Caneca. E para representar a força da mulher paraibana, trazemos Maria Joaquina de Santana, esposa do capitão Félix, que foi símbolo da valentia da mulher na Confederação do Equador, por ter vingado com as próprias mãos a morte do seu esposo. Granja também participou deste movimento, tendo como principal representante o coronel Pessoa Anta, que acabou morrendo fuzilado, assim como o líder Frei Caneca, pelas tropas imperiais quando o movimento fracassou. João Pessoa Cavalcante de Albuquerque teve seu nome fincado na história após a criação da Aliança Liberal, que indicou Getúlio Vargas para ser candidato à presidência e o filho da Paraíba, João Pessoa, para vice. A vitória de Júlio Prestes desencadeou um movimento revolucionário, impedindo de tomar posse e fazendo com que João Pessoa passasse a enfrentar diversas rebeliões, até que foi assassinado por João Duarte Dantas
em uma confeitaria da cidade, gerando uma repercussão de todo o Brasil. Devido a esse acontecimento, a capital paraibana chamou a se chamar João Pessoa, e a bandeira da Paraíba passou a ser a bandeira do nego. Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, mais conhecido como Assis Chateaubriand, foi um jornalista, advogado, empresário e político brasileiro, considerado um dos homens mais influentes do Brasil nas décadas de 40 a 60. Um magnata da comunicação, dono do maior conglomerado de mídia da América Latina, trouxe para o Brasil a televisão, inaugurando a primeira emissora brasileira, a TV Tupi. Criador de um dos museus mais importantes do Brasil, o MASP, que leva o seu nome paraibano. Sua relevância é tão grande que há quem o chame de Chateau, o rei do Brasil. Nosso desfile apresenta agora aspectos relacionados à economia da Paraíba. Sendo o 19º estado mais rico do país, suas cidades mais desenvolvidas economicamente são João Pessoa, Campina Grande, Cabedelo, Santa Rita e Patos. Atualmente, a Paraíba é o terceiro maior produtor de cana-de-açúcar do Nordeste. O cultivo de algodão também tem grande importância na economia, assim como o caju e o abacaxi, as duas frutas que a Paraíba mais produz. Porém, o setor que mereceu mais atenção é o de serviço e comércio, que tem participação de 73,2% do PIB. Um setor que movimenta bastante a economia paraibana é o turismo. O estado oferece aos seus visitantes uma infinidade de roteiros que vão desde as praias do litoral, passando pelas cidades históricas e pelos canaviais, e chegando ao sertão. Paraíba, além de apresentar um grande potencial turístico, também é um estado rico em cultura. Uma cultura popular cultivada ao longo dos tempos e passada de geração em geração, marca de sua história e de seu povo, como se repete em outros estados do Nordeste. A cultura paraibana está fincada em origens ibéricas, africanas e indígenas, embora tenha ganhado suas particularidades ao longo do tempo. Nesse pelotão, trazemos um pouco do artesanato, peças produzidas em barro, cerâmica, madeira, estofa, rendas e labirintos. Apresentamos agora a nossa banda marcial da Escola São Raimundo, composta por alunos e membros da comunidade, liderada por nosso funcionário Bento Inácio. Populares do mundo, chamada oficialmente de o maior São João do mundo. Começou em 1983, era ainda no chão de terra, batido e com poucas barraquinhas. Com o tempo, a festa tímida começou a ganhar força e ficar famosa. O Arraial Junino de Campina Grande atrai cerca de 2,5 milhões de pessoas durante 31 dias de festa. É muita animação.
obras de impacto nacional, como a que simboliza a independência do Brasil, o quadro O Grito do Ipiranga. Nosso desfile traz a obra, para além de demonstrar o potencial artístico paraibano, exemplificar como esse potencial contribuiu para a formação da nossa identidade nacional. Na literatura, destacamos 3 escritores paraibanos de renome nacional. Augusto dos Anjos, com sua obra mais admirada, Eu e Outras Poesias. José Luiz do Rego, trazendo Menino de Engenho. E Ariane Suassuna, com a famosa O Alto da Compadecida. Representando a dramaturgia paraibana, a Escola São Raimundo pede permissão para trazer os personagens da peça O Alto da Compadecida. Quem não se encantou, não sorriu ou vibrou com eles, tão universais quanto os personagens de Shakespeare, ao mesmo tempo tão particular e nosso, como qualquer nordestino, paraibano, cearense e granjense. Somos um povo feliz e com muita história para contar. Oh, promessa sem jeito. Pedimos licença à nossa querida Paraíba para apresentar nesse pelotão nossos alunos que receberam o prêmio Escola Nota 10 em 2018, reafirmando nosso compromisso por uma educação de qualidade na nossa cidade e no nosso país. Mesmo se quiséssemos, não conseguiríamos resumir o potencial e a riqueza desse estado. A Escola São Raimundo se sente feliz por trazer um pouco da cultura e da gente da Paraíba, já que somos tão próximos. Todo granjense é um pouco paraibano, todo cearense e nordestino também. Tanto é que quando tentam nos atacar com ignorância e preconceito, nos chamam de Paraíba, referindo a parte pelo todo. Mas a solução é a empatia e o conhecimento. Sou Paraíba e não nego, somos todos Paraíba. E esta foi a belíssima apresentação da Escola de Ensino Fundamental São Raimundo, que vem nos mostrando a história do estado da Paraíba. Já aproxima-se do nosso palanque a Escola de Ensino Fundamental Dona Sinhá, que vai nos mostrar um pouco do estado de Pernambuco. Apresentamos às senhoras e senhores presentes a Escola de Ensino Fundamental Dona Sinhá Cruz de Vasconcelos, instituição de ensino que se localiza na sede deste município e que trabalha pela educação granjense desde o ano de 1977. A escola atende a crianças e jovens do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, além de oferecer a modalidade de escolarização, educação de jovens e adultos. Em 2019, a escola conta no total de 670 alunos em todos os seus níveis. Em 42 anos de funcionamento, o granjense pode constatar a seriedade de uma escola de ensino público deste município voltada para uma educação de qualidade. A apresentação de nossos alunos traz o nosso brasão, que mostra o nosso compromisso com a tradição de nossa história e oferecer uma educação de qualidade ao cidadão granjense. Em sua apresentação de 2019, a escola traz o estado de Pernambuco, conhecido popularmente como Leão do Norte, um dos maiores centros turísticos do Brasil, de belezas e riquezas reconhecidas por todo o mundo. Trazemos aqui os símbolos do estado de Pernambuco. A bandeira do estado foi originada na Revolução Pernambucana e, com poucas alterações, oficializada em 1917,
traz a força do povo pernambucano no sol, a união no arco-íris e a fé simbolizada na cruz. O brasão traz o leão, que nos lembra a bravura do povo pernambucano. O hino, de composição de Oscar Brandão e Nicolino Milano, foi composto em 1908. A primeira parte do nosso desfile mostra aos senhores o Pernambuco de bravos guerreiros, demonstrando toda a riqueza e glória desse povo nordestino. No Brasil Colônia, a capitania, inicialmente administrada por Duarte Coelho e sua família, torna-se a mais próspera das capitanias, graças à cultura canavieira, atividade que utilizava mão de obra escrava de índios e, posteriormente, de negros africanos. A prosperidade de Pernambuco chamou a atenção de holandeses, que ocuparam a região sob o comando de Maurício de Nassau. Neste período, para expulsar os invasores, tem início a insurreição pernambucana, movimento liderado por André Vidal, João Fernandes, o negro Henrique Dias, o índio Felipe Camarão. O movimento saiu vitorioso graças ao exército português. Liderados por padres, advogados, comerciantes e militares, em 1817 eclodiu a Revolução Pernambucana, movimento que lutava pela independência do Brasil e implantação do regime pernambucano. Importante movimento revolucionário separatista surge em Pernambuco em 1824, a Confederação do Equador, que unia Pernambuco às províncias do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, tendo líderes como Frei Caneca, Cipriano Barata, os cearenses Padre Mororó e nosso Pessoa Anta, todos fuzilados com a ajuda do exército inglês. A segunda parte da nossa apresentação destaca o brilhantismo do povo pernambucano através de alguns de seus filhos ilustres. Aqui trazemos Paulo Freire, o patrono da educação brasileira, considerado um dos pensadores mais notáveis da pedagogia mundial e o brasileiro mais homenageado da história. Em destaque, sua obra mais conhecida, A Pedagogia do Oprimido. Clarice Lispector, ucraniana naturalizada brasileira, sempre se declarara pernambucana, jornalista e escritora, reconhecida como uma das mais importantes escritoras do século XX. Romero Brito, um dos pintores mais premiados e um dos artistas mais prestigiados no exterior. Muito conceituado nos Estados Unidos, tem obras em inúmeras galerias e cidades do mundo. Luiz Gonzaga, o rei do Baião, um dos mais completos e criativos artistas da música brasileira. Cantando acompanhado de sua sanfona, zabumba e triângulo, levou para o país a cultura musical do Nordeste. Lampião, o cangaceiro brasileiro que atuou no sertão nordestino. Ficou conhecido como o rei do cangaço, por ter sido o mais bem-sucedido líder do cangaço no país. Pernambuco também tem grandes nomes do esporte, representados aqui pelos jogadores de futebol Rivaldo Hernandes, a goleira da seleção brasileira Bárbara e atletas de outras modalidades como vôlei, pentatlo, lutas, futebol de areia e atletismo. Composta totalmente por alunos da escola, a banda de nossa instituição recebe a orientação de nossos professores e vem homenageando algumas das cores de Pernambuco. Com seu ritmo e batidas firmes, caracterizam a alegria musical de um povo, a beleza que eles têm sempre
complementado em seus ritmos e danças. Outros pernambucanos vêm representados, nomes significativos da literatura, música e política que muito engrandecem a nossa nação. Trazemos aqui o mais pernambucano dos nascidos da Paraíba, Ariano Suassuna, fundador do movimento armorial, que buscava criar arte erudita a partir da cultura popular do Nordeste. Autor da reconhecida obra O Alto da Compadecida, foi um dos maiores divulgadores da cultura popular nordestina. Trazemos neste bloco o Pernambuco que encanta o mundo com sua vasta riqueza natural e cultural. Pernambuco é um grande centro de comércio e turismo, mas ainda tem destaque a produção açucareira, a agropecuária, a pecuária e em crescimento novas culturas como a floricultura, colocada em extensão em suas terras. O Porto Digital de Recife é considerado um dos principais parques tecnológicos do Brasil, abrigando mais de 300 empresas de reconhecimento internacional. As belas praias pernambucanas aqui estão representadas, destacando a beleza inconfundível de Porto de Galinhas, Bonito, Boa Viagem e Itamaracá. O Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha vem aqui representado, trazendo o azul das águas limpas e claras de suas praias e a riqueza da vida marinha. Noronha é um arquipélago pertencente a Pernambuco e considerado pela Unesco Patrimônio Natural da Humanidade. O povoamento do estado é um dos mais antigos do Brasil e traz na sua arquitetura a riqueza do período colonial e suas construções em estilo barroco, orientando o turismo da região ao crescimento. Destacamos a Bela Olinda, reconhecida pela Unesco como Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade. A arquitetura do centro histórico, as muitas igrejas barrocas chamam a atenção do turista, que pode vislumbrar as construções mais antigas de nosso país. O Carnaval, um dos mais alegres e apreciados do Brasil, arrasta multidões todos os anos pelas ruas do Centro Velho de Olinda. Além dos clubes carnavalescos, saem às ruas os famosos bonecos gigantes de Olinda. A cultura de Pernambuco tem, na manifestação do frevo, a sua maior identidade, considerada pela Unesco um patrimônio imaterial da humanidade. Trazemos aqui o mais antigo ritmo afro-brasileiro, o maracatu, uma manifestação do folclore brasileiro que envolve dança e música. Sua origem remonta à época do Brasil colonial e consiste em uma mistura das culturas africana, portuguesa e indígena. Sua trajetória lembra um cortejo real. O artesanato em Pernambuco tem grande expressão
mas pelo surgimento de novos e grandes talentos que se manifestam no artesanato de tecido, barro, argila, palha, madeira. Outra grande riqueza cultural de Pernambuco é o tradicional São João de Caruaru, visto como um dos maiores do mundo. O Galo da Madrugada é outro marco da cultura de Pernambuco. O maior bloco de carnaval do mundo sai todo sábado de carnaval do bairro de São José, em Recife, levando alegria e muito frevo aos milhões de foliões que o acompanham. Finalizando nossa apresentação, trazemos a Paixão de Cristo realizada em Nova Jerusalém. Desde 1951, multidões cada vez crescentes seguem os passos de Jesus em sua paixão, no maior teatro a céu aberto do mundo. Esperando ter conseguido mostrar um pouco de toda a grandeza deste pequeno grande estado nordestino, de gente que luta desde o início de sua história, que canta o orgulho de suas raízes, agradecemos a atenção de todos. Um obrigado especial aos professores, funcionários, pais e alunos da Escola Dona Zinara. Estendemos nosso agradecimento à Secretaria de Educação e Prefeitura Municipal de Granja, sem deixar de registrar o apoio valioso da Secretária de Cultura, senhora Maria Ximenes. Os nossos aplausos da Escola de Ensino Fundamental Dona Zinara, que também representou a cultura, a história e a economia do estado de Pernambuco. Aproxima-se agora do nosso palanque a Escola de Ensino Fundamental Arzília Mota, que vai nos falar um pouco do estado de Alagoas. Abrilhantando ainda mais o desfile, temos agora a Escola de Ensino Fundamental Dona Arzília Mota, situada na Rua Paraíba, bairro São Pedro, que tem como diretor Pedro Elias de Souza Filho e a coordenadora Maria Anice Bessa Brito, sendo formada por 18 turmas com um total de 417 alunos, homenageando o estado de Alagoas. As alunas Paula, Rayane e Islene conduzem orgulhosamente as bandeiras do estado, do Brasil e do município. As balizas representam as 3 raças que deram início à população atual de Alagoas. Brancos portugueses que ali chegaram antes do descobrimento do Brasil, índios que já povoavam o território e negros trazidos da África para efetivar os trabalhos nas fazendas de Duarte Coelho. Aí é a bandeira do estado de Alagoas. Apresentamos agora o tema da nossa escola, Estado de Alagoas, que tem como capital a cidade de Maceió. A aluna Maria Eduarda conduz a bandeira do estado de Alagoas, que foi inspirada no estandarte francês
mostrando as cores da Revolução Francesa, vermelho, azul e branco. Acompanhando temos o mapa regional, o brasão e o hino do estado. No primeiro pilotão, trazemos os primeiros habitantes de Alagoas. O estado era povoado pelos índios caetés, que foram exterminados pelos portugueses em 1556. Com o comércio do pau-brasil, embarcações de outras nacionalidades aqui chegaram, citados na história, holandeses e franceses. Na sequência, o segundo pilotão apresenta os filhos ilustres: Duarte Coelho Pereira, primeiro donatário e incentivador da Fundação de Engenhos na região; Sebastião Francisco de Melo, primeiro governador de Alagoas; e Marechal Deodoro da Fonseca, primeiro presidente da República do Brasil. Seguindo, temos o líder do Quilombo dos Palmares, Francisco Nizumbi, conhecido por Zumbi; Linda Mascarenhas, primeira dama do teatro alagoano; Marta Vieira, jogadora da seleção brasileira; Graciliano Ramo, escritor, entre outros artistas. O terceiro pilotão representa os setores econômicos alagoanos, destacando a indústria na área química, produção de açúcar, cimento, têxtil e mineração. O pilotão Folguedo Guerreiro vem trazendo a representação cultural típica alagoana. Desde meados de 1927, o grupo de dançadores e cantadores Alto dos Guerreiros vem mostrando a riqueza e a beleza nas suas apresentações. Rico em cores, o guerreiro é o folguedo mais frequente nas festas populares. No último pilotão, temos alunos fardados ressaltando os versos do hino alagoano: Salve, ó terra grandiosa, de luz, de paz, Alagoas, trazendo balões que representam as cores da bandeira, azul, branco e vermelho, que fazem referência à bandeira da França e representam os ideais revolucionários: liberdade, igualdade e fraternidade. E esse foi o estado de Alagoas, representado pela escola Arzília Mota. Aproxima-se agora do palanque a Escola de Ensino Fundamental Dr. José Glauberto Alves Sá, ela que vem representando o estado de Sergipe. A Escola de Ensino Fundamental Dr. José Glauberto Alves Sá, situada na Avenida Perimetral, sem número, no bairro São Francisco, na sede do município de Granja, vem a brilhantar o desfile da independência, que tem como tema central Isto é Nordeste. Já se aproxima do nosso palanque as nossas porta-bandeiras, conduzindo com orgulho o pavilhão nacional, a bandeira do nosso estado e a bandeira do nosso município. Proporcionando ao Estado grande fonte de arrecadação durante todo o ano. As nossas balizas, Ravena e Emanuele, do 6º ano, trazem consigo as cores da bandeira do Estado
cores da bandeira sergipana. De outubro de 1920, através da Lei 695 do Estado de Sergipe. O símbolo tem formato retangular e é composta por 4 listras nas cores verde e amarelo, alternadamente, e as estrelas representam a integração do Estado de Sergipe ao Brasil. A cor amarela simboliza a riqueza mineral e o azul, o céu sergipano. As 5 estrelas de 5 pontas simbolizam os rios existentes no Estado: São Francisco, Sergipe, Vaza Barris, Coxim e Cotiviva. O mapa tem como limite, Sergipe tem como limite o Oceano Atlântico, Bahia, Alagoas, com um total de 75 municípios, classificados em 8 territórios, que consideram critérios como identidade cultural, econômica, produtiva e geoambiental. É o menor estado brasileiro, ocupando uma área de 21.910 km². A capital é a cidade de Aracaju. Brasão. O brasão de Sergipe é um dos símbolos oficiais do Estado. O selo oficializado pela Lei nº 5, de 5 de junho de 1892, é usado em documentos e papéis impressos pelo governo do Estado. Sua simbologia está representada pelo índio Serigi, embarcando em um balão, em um centro, a palavra porvir, o futuro. Oficializado pela Assembleia Provincial 7 de 7 de 1836, a letra é do poeta e professor Manuel Joaquim de Oliveira Campos e a música do Frei José de Santa Cecília, ambos sergipanos. O seu título é Alegrai-vos Sergipanos, e seus versos lembram a emancipação política da então Capitania de Sergipe, com acompanhamento dos músicos Gustavo Camões e Eliseu e participação dos nossos alunos e monitores do Mais Educação. Ouçamos um pouco do hino sergipano. Sergipanos, Jesus jamais derrota.
Muito bem, parabéns aos nossos alunos, aos nossos monitores e mais uma vez muito obrigada à Secretaria de Cultura por nos ter cedido os meninos aí, os artistas, né? Valeu! Aí o Gustavo Camões, aí o mestre da banda e o nosso Eliseu. Muito obrigada, desculpe por tanto trabalho. E agora vem aí a nossa história, né? História de Sergipe. Sergipe é de origem tupi, que significa Rio do Siris. Tem sua história formada por encontros e luta entre rios franceses, índios franceses, portugueses, holandeses e negros. A primeira Constituição sergipana foi promulgada em 1892, tornando um dos estados da Federação Brasileira. Nosso objetivo é mostrar e valorizar a riqueza da história de Sergipe, através da linha do tempo, tão bem representada pelos nossos alunos e alunas. A economia do estado de Sergipe, impulsionada principalmente pelos setores da agricultura, pecuária e minerais, além dos setores de serviço e comércio, que correspondem a 6% do PIB nacional. As principais atividades agrícolas são o cultivo da cana-de-açúcar, mandioca, laranja e coco. Na exploração de recursos naturais, destaca-se o petróleo, gás natural, calcário, potássio, que impulsiona o setor industrial, responsável por 30% da riqueza do estado. Cultura. Sergipe é lugar de festas, tradições e diversidades culturais muito ricas. Seu patrimônio cultural está entre os mais importantes do país, que por sua diversidade encontra quantidade de histórias, lendas e superstições. Os últimos pilotões trazem nossos alunos com o uniforme da Rede Municipal de Ensino e outros de blusas brancas, representando assim a paz. A Escola de Ensino Fundamental Dr. José Glauberto atualmente conta com 352 alunos do Ensino Fundamental 2 e 31 alunos da Educação Jovem de Adultos, 36 professores que se aproximam do nosso palanque, 36 professores, 16 funcionários, todos comprometidos com a elevação de qualidade do nosso município. Nossos agradecimentos à Secretaria de Educação, à pessoa da professora Tatiana Cassimiro, à Secretaria de Cultura, à Prefeitura Municipal de Grande Porto Botafogo. Parabéns à Escola do José Glauberto pela apresentação e, acima de tudo, por demonstrarem todo o orgulho de ser nordestino. Meu muito obrigado. Esse foi o estado de Sergipe, muito bem representado pela Escola de Ensino Fundamental Dr. José Glauberto Alves Sá. Aproxima-se agora do nosso palanque as escolas da sede rural, que vão nos mostrar um pouco da história do estado da Bahia. Teremos a escola Teodorico Guilherme, Francisco Carneiro, Galdino Marques e José Lendengue, falando da história do estado da Bahia. A escola Teodorico Guilherme Pereira, que fica na localidade Fazenda do Saí, sede rural do município de Granja, vem trazendo a história da Bahia, que se confunde com a história do Brasil. Ocorreu na tarde de 22 de abril de 1500, quando a esquadra de 10 navios, 3 caravelas e cerca de 1.200 homens, comandada pelo navegador português Pedro Álvares Cabral, atinge o litoral sul da Bahia, na região atual da cidade de Porto Seguro. Com a chegada dos portugueses, se depararam com os primeiros povos, os índios, ricos de belezas e de sabedoria, rodeados de belezas naturais que encantavam os olhos. No dia 22 de janeiro de 1808, após quase 2 meses no mar, os navios que traziam ao Brasil a família real portuguesa e sua comitiva chegaram a Salvador.
seguida, a Escola Francisco Carneiro. A Escola de Ensino Fundamental Francisco Carneiro Fontinelli, situada na localidade de Caçapoeira, sede rural do município de Granja, traz em seu pilotão a apresentação dos escravos traficados no início da história do estado da Bahia. Assim que desembarcavam no Brasil, os negros sobreviventes da travessia eram batizados e recebiam nomes católicos. Passavam a trabalhar sem descanso e, com sorte, viviam até 10 anos após sua chegada. O trabalho, tanto nos engenhos de açúcar quanto nas minas de ouro, era muito pesado. Os africanos contribuíram para a cultura brasileira em uma enormidade de aspectos, como dança, música, religião, culinária e vocabulário. Essa influência se fez notar em grande parte do país. A Escola de Ensino Fundamental Galdino Marques de Oliveira vem apresentando, dentro do cenário riquíssimo da história e cultura do Nordeste brasileiro, a história da Bahia. E para marcar esse fato, estamos apresentando a primeira missa no Brasil, celebrada por Henrique de Coimbra, frade e o bispo português, no dia 26 de abril de 1500, na praia da Coroa Vermelha, em Santa Cruz Cabrália, no litoral sul da Bahia. Como forma de comemorar a luta do povo baiano, no segundo pilotão apresentaremos as revoltas que ocorreram na Bahia, como Guerra de Amores, Levante dos Tupinambás, Corujação Baiana, Revolução Liberal de 1821, Federação de Ganiés, Revolta dos Males, Sabinana, Montins de Carne Sem Osso, Guerra de Canudos e Levante Sertanejo. Já se aproxima do palanque a Escola de Ensino Fundamental José Lendengue da Costa. A Escola José Lendengue da Costa, localizada na comunidade de Aratainha, conta a história da Guerra de Canudos, o conflito armado entre sertanejos e militares, ocorrido em Canudos, na Bahia, no ano de 1986, tendo como personagem principal o beato Antônio Conselheiro, líder dos populares nesse movimento, o qual buscava junto aos sertanejos a igualdade social. O conflito teve fim em 1987, com a vitória dos militares e a completa destruição de Canudos. Em seu primeiro pilotão, a escola faz uma alusão a esse combate entre sertanejos e militares. No segundo pilotão, a mesma faz menção aos registros de Euclides da Cunha, jornalista e escritor que presenciou, registrou e contou a história desse conflito em seu livro Os Sertões. O terceiro pilotão é composto pelos docentes da escola, trazendo em suas blusas o tema da escola. Aproxima-se do palanque a banda de música da Secretaria Municipal de Educação, que vem fazendo a sua evolução, prestigiando o nosso país. E dando continuidade ao estado da Bahia, vem agora as escolas dos territórios novos. As escolas dos territórios novos vêm apresentando a economia do estado da Bahia, que é diversificada, com a atuação das atividades agropecuária, indústria, mineração, turismo e serviços. Todas essas respondem por 36% de todo o produto interno bruto da região Nordeste, na agropecuária,
A Bahia se destaca em âmbito nacional como produtor de cacau, mamona, coco, feijão e mandioca. Na proximidade de Ilhéus, encontram-se condições favoráveis para a produção de cacau, além de apresentar significativa produção de milho e cana-de-açúcar. Na pecuária, possui grande destaque nacional, ocupando o 6º lugar no Brasil. Os caprinos detêm os maiores rebanhos do país. Recentemente, o estado vem se despontando como um importante produtor de soja. No setor industrial, atua especialmente no setor químico, petroquímico, agroindústria, informática, automobilística e peças. Na atividade extrativista, mais precisamente na extração mineral, o estado desenvolve grande potencial na exploração de petróleo, além do ouro, cobre, sal, gema, barita, magnésio, chumbo e talco. A Escola Joaquim Barbosa de Melo, Pedro Mendes, São Judas e Antônio Gouveia vem nos mostrar um pouco da cultura da Bahia. A Escola Joaquim Barbosa de Melo, situada no Privar, apresenta no ano de 2019 um pouco da cultura e diversidade religiosa da Bahia. Iemanjá, considerada a rainha do mar, é uma das divindades mais queridas da Umbanda e do Candomblé. Muito cultuada e respeitada, é também conhecida como a mãe de quase todos os orixás. Sua representatividade é muito ligada à fecundidade, por isso foi destinado a ela o Ministério da Geração. Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes nasceu em 26 de maio de 1914 em Salvador, mais conhecida como Irmã Dulce. Irmã Dulce foi beatificada em 2011 pelo enviado especial do Papa Bento XVI, Dom Geraldo Mangela Agnello, em Salvador. Em julho de 2019, o Papa Francisco anunciou sua canonização para 13 de outubro de 2019, tornando-se a primeira mulher brasileira nata a ser canonizada. Personalidades. Saudamos algumas personalidades baianas. Jorge Amado e ao seu lado uma de suas personagens, talvez a mais conhecida, Gabriela. Saudamos também alguns pintores como Degival, Demerval da Silva, Presciliano, Eronildes Bacelar e Carlos Bastos. Homenageamos também alguns cantores como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Dorival Jaime, Ivete Sangalo, Bel Marques, também o poeta Carlos Alves, o escritor João Lobaldo Ribeiro e o autor Lázaro Ramos. Por último, o pilotão da escola formado por professores e funcionários. Agradecemos a todos pela atenção e compreensão. A Escola São Júlio Tadeu apresentando as danças da Bahia. O primeiro pilotão Aproxima-se
Encontra-se nesse momento no palco a Escola Pedro Mendes Machado, situada na localidade Açu de Novo, sede rural do nosso município. Apresenta a cultura do estado da Bahia, rico em diversidade e com direção dos mais importantes centros culturais do país. Apresentamos o pilotão do artesanato. O artesanato baiano representa a identidade e caracteriza a criatividade de um povo, através das peças de tecido, artesanato e barro, entre outros. Em seguida, temos o pilotão da culinária. A culinária baiana é bastante influenciada por temperos oriundos da África. Assim, apresentamos alguns pratos destacando seus ingredientes. Temos também o pilotão representando os cantores. Das raízes negras nasceram grandes nomes, do rock ao tropicalismo, do Raul a Caetano. Vários cantores desfilam em nosso pilotão. Apresentamos também os alunos, símbolos de esforço e dedicação, os quais nos fizeram a escola nota 10 no ano de 2016, seguido do pilotão representando todos os professores da escola. O meu muito obrigado a todos. Essa foi a Escola Pedro Mendes Machado. Aproxima-se agora do palanque a Escola Profissional Guilherme Teles Gouveia. Senhoras e senhores, boa noite. Isso é Nordeste. Em homenagem ao Nordeste e ao povo forte, bravo e resistente, a Escola Estadual de Educação Profissional Guilherme Teles Gouveia destaca a persistência desse povo batalhador através de seus artistas, poetas e escritores dessa terra tão amada. Abrindo o desfile, a Guarda de Honra, escoltando as bandeiras do Brasil, do estado do Ceará, do município de Granja e da escola. O nosso primeiro pelotão, com os alunos do curso de Agroindústria, Agropecuária e Aquicultura, com suas respectivas blusas de cursos. O nosso segundo pelotão, os alunos do curso de Agroindústria, conduzindo a bandeira do curso e seus jovens representantes. Nosso terceiro pelotão, os alunos do curso de Aquicultura, portando a bandeira de seu curso com seus respectivos representantes. Com brilhantismo e de forma diferenciada, apresenta-se a banda dos jovens músicos de nossa escola, sob a orientação de nosso ex-aluno Gabriel de Souza e do professor Santiago Pontes, que conduz esses jovens com uma batida inovadora em relação à batida tradicional de nossos
4º pelotão, os alunos do curso de agropecuária, portando a bandeira do curso e seus respectivos representantes. Com vocês, as nossas balizas demonstrando graça, simpatia e jovialidade da geração formada de nossa escola. Encerrando o desfile, a equipe de profissionais que enaltecem o conhecimento da região, a qual pedimos uma salva de palmas. Este foi o desfile da escola Guilherme Teles Gouveia. Boa noite.